Olá! Hoje vamos mergulhar num conceito que opera logo abaixo da superfície do nosso mundo cotidiano, o mapeamento espiritual. É uma forma de ver o mundo que sugere que as nossas cidades não são moldadas apenas pela política e pela economia, mas por uma autêntica guerra invisível. Vamos começar a nossa análise. Esta citação de C. Peter Wagner, que é uma figura central neste movimento, resume a ideia principal. A premissa é que para se entender realmente uma cidade, é preciso olhar para além do que é físico, para além do que é óbvio e tentar discernir as forças espirituais que a moldam. É quase como um convite para nos tornarmos uma espécie de analista de inteligência espiritual. A nossa análise de hoje está dividida em 5 partes. Primeiro, vamos tentar compreender o campo de batalha. Depois, vamos ver como identificar as fortificações do inimigo. A seguir, examinamos as ferramentas usadas para recolher informações. Analisamos alguns casos práticos e, por fim, revelamos qual é o objetivo final de toda esta guerra. Ok, vamos começar pela base de tudo isto. A crença fundamental aqui é que existe um reino espiritual que influencia diretamente e às vezes até determina os acontecimentos no nosso mundo físico, o mundo que nós vemos e tocamos. De acordo com esta perspectiva, o que nós vemos no dia-a-dia, as nossas cidades, a nossa cultura, a política, são na verdade manifestações de uma luta que está a acontecer numa dimensão que não vemos. Coisas como crises económicas ou agitação social não são vistas apenas como fenómenos sociológicos, não. São vistas como o resultado de conflitos entre o que a fonte chama de principados e potestades e espíritos territoriais, que são termos para descrever uma hierarquia de entidades espirituais. Vamos avançar. Se isto é uma guerra, como dizem, então o inimigo tem de ter fortificações. E na linguagem do mapeamento espiritual, estas fortificações são chamadas de fortalezas. Agora, o ponto-chave aqui é que uma fortaleza espiritual não é um castelo de pedra, é uma fortificação invisível. Pode ser uma mentalidade que domina uma cidade inteira, sabe? Ou um pecado histórico que nunca foi resolvido e que, segundo a fonte, cria uma espécie de porta de entrada para a influência inimiga. As fontes descrevem vários tipos destas fortalezas. Por exemplo, uma fortaleza mental pode ser um sentimento coletivo de desesperança que impede o progresso. Uma ideológica pode ser um sistema de crenças que se opõe aos seus princípios. As setes satânicas são vistas como centros de comando geográficos, e a iniquidade refere-se a traumas ou pecados históricos que dão ao inimigo uma espécie de reivindicação legal sobre uma determinada área. Então, a pergunta é: como é que os praticantes desta crença identificam estas fortalezas que são, por natureza, invisíveis? Bem, isso leva-nos ao processo de recolha de informações, que é, na verdade, a essência do mapeamento espiritual. O mapeamento espiritual é, basicamente, o método de reconhecimento do terreno. É uma tentativa muito disciplinada de diagnosticar os problemas espirituais de uma cidade, combinando pesquisa académica com o que eles chamam de revelação espiritual, para criar um mapa detalhado das forças que estão em jogo. O processo é super metódico. A pesquisa histórica vai ao passado da cidade à procura de pecados ou pactos que não foram resolvidos. A pesquisa física examina a paisagem urbana, estamos a falar de edifícios, do layout da cidade, à procura de símbolos que possam ter um significado oculto. E depois, a pesquisa espiritual, é onde a oração e o discernimento são usados para tentar identificar as entidades específicas que eles acreditam estar no controle daquela área. O que é realmente interessante aqui é o nível de detalhe. As perguntas que eles fazem são muito específicas. Não se trata de sentimentos vagos. É uma tentativa de construir um verdadeiro dossiê forense. Eles perguntam sobre os nomes originais da cidade, sobre tratados feitos com povos indígenas, ou até se os marcos da cidade formam padrões que possam ter algum significado oculto. Ok, a teoria é uma coisa, mas os proponentes do mapeamento espiritual apontam para eventos do mundo real como prova de que estes princípios funcionam. Vamos dar uma olhada em alguns dos seus relatórios do terreno. Um dos exemplos mais citados nas fontes é o Haiti em 1991. Foi durante a presidência de Jean-Bertrand Aristide, um período de enorme turbulência política e social, que os mapeadores espirituais veem através de uma lente muito particular. A linha do tempo que a fonte apresenta mostra uma sequência de eventos, no mínimo notável. Aristides chega ao poder numa onda de otimismo. Meses depois, ele lidera uma cerimónia nacional de voodoo que, segundo a fonte, rededicou a nação a certos espíritos. E apenas um mês depois, ele é deposto e o país entra em colapso total. E isto ilustra perfeitamente a perspectiva deles. Enquanto o analista político veria um golpe militar impulsionado pela elite rica ou pela corrupção, um mapeador espiritual veria poderes invisíveis que, depois de receberem um convite oficial através da cerimónia, já não precisavam de Aristide e simplesmente o descartaram, mergulhando a nação no caos
para atingir os seus próprios objetivos destrutivos. E há mais exemplos. Na Argentina, o arrependimento por idolatria local foi alegadamente seguido pelo fim milagroso de uma inundação. E no Japão, a fonte traça uma correlação direta entre os estados divino do imperador e a sorte económica e espiritual da nação, tanto para o bem como para o mal. Tudo isto leva-nos à pergunta final e talvez a mais importante: qual é o objetivo de tudo isto? Por que mapear estas forças e confrontá-las? Qual é o propósito? O objetivo final, de acordo com a fonte, é puramente evangelístico. A crença é que estas fortalezas espirituais funcionam como uma venda sobre os olhos das pessoas, impedindo-as de ver o que eles consideram ser a verdade espiritual. A guerra espiritual, então, teria como objetivo remover essa venda. E os resultados que eles procuram são transformadores. Acreditam que, ao derrotar estas fortalezas, podem levar à libertação pessoal, a avivamentos espirituais, à cura social e, em última análise, a uma cidade que reflete os seus valores divinos. Portanto, para resumir, o que temos aqui é uma visão do mundo onde nada é por acaso. A história de uma cidade, a sua arquitetura, os seus traumas, tudo isto é visto como tendo um peso e um significado espiritual que perdura e que afeta o presente de forma muito real. Esta passagem bíblica é, talvez, o pilar de toda esta perspectiva. Ela enquadra a luta humana não como sendo principalmente contra outras pessoas, mas sim contra uma hierarquia organizada de forças invisíveis. E isso deixa-nos com esta pergunta final, uma pergunta bem provocadora. A premissa central do mapeamento espiritual apresenta uma ideia radical, que o caráter de uma cidade não está escrito em pedra, mas que é um campo de batalha contestado e que o seu futuro pode de facto ser ativamente redesenhado.